Olá, bem-vindos a mais um vídeo. É inegável que os sistemas de inteligência artificial têm cada vez maior impacto na sociedade, quer seja na sua utilização, na otimização de rotas logísticas, quer seja em veículos autónomos ou até mesmo em sistemas de recomendação, como são o caso dos sistemas da Netflix ou mesmo do YouTube. E à medida que estes tipos de sistemas começam a entrar noutras áreas mais sensíveis, como é o caso da justiça e da saúde, levanta-se algumas questões sobre a imparcialidade das decisões tomadas por estes algoritmos. Enquanto, por um lado, é possível argumentar que a utilização destes sistemas de inteligência artificial na tomada de decisão pode até remover algum tipo de viés que exista na decisão humana, não é menos verdade que este tipo de algoritmos são também eles suscetíveis a algum tipo de enviesamento que poderá até reforçar preconceitos que já existam na sociedade. Por isso, no vídeo de hoje eu vou-te mostrar 3 exemplos onde se identificaram vieses na tomada de decisão destes sistemas de inteligência artificial e que te vão fazer pensar sobre a forma como este tipo de algoritmos inteligentes podem impactar as sociedades do futuro. Fica para o vídeo porque não vais querer perder. Os sistemas de reconhecimento facial são aplicados em diversas áreas, desde controle de fronteiras por parte de entidades governamentais, até mesmo a coisas tão simples como desbloquear o teu smartphone. E já existem diversos países que já equipam as suas forças policiais com este tipo de sistemas, quer seja países como os Estados Unidos, França, Austrália. E a verdade é que estas ferramentas se tornam bastante úteis para garantir a segurança de um país, pois permitem, por exemplo, fazer o cruzamento entre os indivíduos que entram num dado território e os registros dos serviços de estrangeiros e fronteiras. Até aqui estes sistemas parecem bastante úteis para garantir então a segurança de um país e dos seus cidadãos. Contudo, existem alguns temas que se levantam sobre a imparcialidade das decisões tomadas por estes algoritmos. Isto porque, num estudo feito pela NIST, que é uma entidade que dá algum aconselhamento sobre sistemas de segurança a entidades governamentais dos Estados Unidos, identificou algumas falhas nos algoritmos comercializados por diversas empresas. As falhas identificadas indicaram que alguns tipos de algoritmos tinham maior taxa de erros, e aqui falo de erros falsos positivos, tinham maior taxa de falsos positivos para indivíduos afro-americanos, quando em comparação com indivíduos caucasianos, sendo que estas taxas de erro podiam ser 10 a 100 vezes superior. Ora, isto levanta obviamente bastante preocupações, porque um falso positivo, neste caso de controle de estrangeiros e fronteiras, significa que um indivíduo vai ser incorretamente classificado como pertencendo a uma lista de pessoas que carece de algum tipo de validação adicional antes de entrar então no território. Isto significa que o algoritmo em si, ao ter diferentes performances dependendo da demografia da pessoa, coloca logo preocupações e de facto cria aqui algum tipo de discriminação e que obviamente é algo que tem de ser controlado e que tem que ser monitorizado. Aqui surge imediatamente uma questão que é: por que razão é que este tipo de algoritmos diferencia ou tem uma performance diferente conforme a demografia? Apesar de ser difícil conseguir identificar exatamente quais é que são os fatores que influenciam o algoritmo, pois estes sistemas de inteligência artificial são, de certa forma, caixas negras e nunca sabemos bem quais é que são então estes fatores, existem alguns indícios que apontam que este enviesamento poderá estar em parte associado ao dataset que foi utilizado para o treino do modelo. E segundo um estudo feito pela IBM, 3 dos datasets mais citados em publicações académicas e publicações científicas no campo do reconhecimento facial eram compostos em mais de 81% por indivíduos com o tom de pele claro. Ora, isto significa que o modelo que seja treinado nesse tipo de datasets vai, obviamente, ter pior performance nas demografias que estão subrepresentadas. E por isso isto é um fator importante a ter em consideração quando estivermos a desenvolver este tipo de soluções. A Amazon, provavelmente uma das empresas tecnológicas mais reconhecidas do século XXI, talvez só ultrapassada pela Tesla e pelo seu carismático CEO Elon Musk. Mas se há algo que a Amazon é reconhecida é por estar então na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Contudo, até esta gigante da tecnologia foi vítima dos seus próprios algoritmos. Como podes imaginar, ser uma empresa líder na área da tecnologia tem sempre milhares de candidaturas a chegarem aos seus escritórios diariamente, semanalmente.
E para fazer a filtragem de todo este tipo de candidaturas, isso iria implicar uma quantidade enorme de recursos humanos. Contudo, aquilo que a Amazon fez para conseguir então ter um processo mais eficaz é utilizar sistemas de inteligência artificial, utilizando diversas técnicas, para então analisar todo o currículo dos candidatos e fazer uma classificação numa escala de 1 a 5, sendo 5 ou 5 estrelas os melhores candidatos, e depois isto iria facilitar bastante e reduzir o tempo do processo de seleção, pois os recrutadores humanos depois poderiam analisar só as melhores candidaturas. Contudo, o que os engenheiros da Amazon identificaram foi que o algoritmo não estava a ser neutro nas decisões que tomava para posições mais técnicas. É importante percebermos que, para conseguir identificar quais é que são os melhores e os piores candidatos, o algoritmo foi treinado tendo por base o histórico de 10 anos de candidaturas. E esse histórico, sendo de um setor tecnológico, vai estar mais dominado por indivíduos do sexo masculino, o que tem acontecido até à data. Isso significa que o algoritmo, ao ser treinado nesse conjunto de dados, aprendeu que indivíduos do sexo masculino eram preferidos e começou a penalizar currículos que tivessem a palavra woman incluída ao longo do texto, como por exemplo em Women's Champion, ou traduzido para português, ter identificado uma modalidade, por exemplo, campeã feminina de basquetebol. Todos os currículos que incluíssem esse tipo de keywords iriam ser penalizados só pelo facto de incluírem essas keywords. Neste caso, a empresa conseguiu identificar o problema e removeu o algoritmo do seu processo seletivo. Contudo, este exemplo ilustra bem a importância de termos algum tipo de monitorização e validação das decisões tomadas por estes sistemas de inteligência artificial para garantirmos que não existe nenhum tipo de discriminação. Google, o motor de busca mais utilizado em todo o mundo e que é capaz em milésimos de segundo de retornar resultados para qualquer tipo de pesquisa que possamos imaginar. Tal como deves estar familiarizado, o Google disponibiliza uma funcionalidade que é o autocomplete, que permite, tendo por base um dado termo, fazer recomendações que completam a nossa pesquisa. Contudo, nem sempre estas sugestões são ideais, podendo algumas até ser ofensivas ou potencialmente perigosas, especialmente quando pensamos que este motor de busca é utilizado por milhares de milhões de utilizadores em todo o mundo. Já houve diversos incidentes de recomendações impróprias que levaram a Google a ter de remover manualmente este tipo de sugestões. Normalmente, estas situações mais mediáticas tendem a estar associadas a temas mais sensíveis, como a etnia, como a religião, mas também podem estar associados a temas como a propagação de desinformação associada às alterações climáticas. Tal como os sistemas que falei anteriormente, este tipo de sistemas são similares na medida em que as recomendações não são programadas de forma explícita. O algoritmo aprende tendo por base as pesquisas realizadas por milhões de utilizadores em todo o mundo. É por isso importante realçar que o algoritmo em si não sabe o que é ofensivo ou não. Ele simplesmente retrata um pouco da realidade da internet e possivelmente da sociedade de uma forma geral. Isto significa que existe sempre alguma componente de imprevisibilidade nas recomendações realizadas, o que torna quase impossível conseguirmos, de forma preventiva, controlar todo o tipo de sugestões, especialmente quando cerca de 15% das pesquisas realizadas diariamente correspondem a termos que nunca foram antes pesquisados. De forma a conseguir ser mais eficaz no controle deste tipo de recomendações, o Google desenvolveu uma funcionalidade que permite aos utilizadores, no momento da pesquisa, reportarem determinados termos, determinadas sugestões que eles considerem desadequadas ou mesmo impróprias por uma dada razão. Este caso é um exemplo em que, ao incluirmos um utilizador humano neste processo, poderá ser uma boa estratégia para conseguirmos controlar os vieses existentes nestes sistemas inteligentes. Acima de tudo, é importante estarmos conscientes das limitações destes algoritmos, especialmente à medida que eles vão ganhando predominância na sociedade e começam cada vez mais a suportar a tomada de decisão ao nível das organizações e instituições. E por isso, falar de interação homem-máquina é também falar destes temas de ética. Pessoalmente, acho que a tecnologia já trouxe imensos benefícios à sociedade e poderá continuar a trazer com a utilização destes sistemas de inteligência artificial em larga escala. Contudo, é importante sabermos lidar com esta tecnologia
e garantirmos que estamos a tirar o máximo proveito destes sistemas sem nunca colocar em causa os direitos de nenhum ser humano. Espero que tenham gostado do vídeo e que este vos tenha estimulado a pensar um pouco mais sobre esta área fascinante que é a inteligência artificial. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, subscrever se ainda não são inscritos e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo. Obrigado pela vossa atenção e adeus!